vamos interromper agora nossa sequência de aulas teóricas para fazer uma aula prática. Só que essa aula prática vai ser uma atividade feita por mim. Por isso nós chamamos esse slide de exercício resolvido. Vai ser o seguinte: temos aqui a nossa página, falamos sobre menu responsivo, né? Esse menu aqui, deixa eu ver, ele já está responsivo. Falta um detalhezinho para ele funcionar, isso a gente vai fazer na prática. Nós vamos dar conteúdo a essa página, certo? Então vamos lá. Temos nosso arquivo aqui chamado index original. Primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma cópia dele e chamar ele de somente index. Então, esse é o nosso arquivo. Vou fechar o anterior. Esse é o nosso arquivo. Vamos editá-lo. Vou fechar tudo que está aqui aberto para não atrapalhar. Não é isso que eu quero fazer. O que eu quero fazer é editar no Notepad++. Então aqui nosso arquivo. Então já começamos com uma explicação. Por que existe aqui esses dois pontinhos barra, e por que aqui esse menu responsivo não funcionou? Quando eu clico, por que ele não aparece aqui as opções empilhadas? Simplesmente porque nós não fizemos referência corretamente ao arquivo JavaScript, o arquivo JavaScript do Bootstrap e do jQuery. Temos que fazer isso aqui, ó. Dois pontos barra, salvar, testar. Olha só, funcionou. Vamos à explicação. Nós temos um diretório chamado exercício resolvido. A gente volta um nível. Existe um diretório pai chamado tables. Existe um outro diretório acima dele chamado HTML5. Dentro do HTML5 existe a biblioteca Bootstrap, o framework Bootstrap. Também aqui a biblioteca jQuery. Então, quantos níveis existem para chegar lá no nosso arquivo? Ele está aqui, ó, dentro de tabelas. Então, existe o primeiro nível e o segundo nível. Então, por isso, ao invés de eu copiar aqui para dentro uma pasta, todo o conteúdo do Bootstrap e do jQuery, simplesmente eu faço referência onde ela já existe. Então, por isso, esses dois pontinhos. Eu tive que voltar dois níveis. Esse arquivo está num diretório, eu tive que voltar dois diretórios antes para fazer referência ao arquivo jQuery. Muito bem. Além disso, o que nós vamos fazer? Essa página, quero voltar no zoom dele normal, Ctrl 0 não está funcionando, voltou. Essa página não tem conteúdo. Se eu clico na tabela, ele dá problema, porque não existe esses links criados. Nós vamos primeiro criar uma página inicial. Para criar uma página inicial, vamos pegar esse conteúdo aqui, vamos criar um div central. Dentro do div central nós vamos criar uma linha com tamanho 12, uma coluna única de espaçamento 12, e depois outra linha, e dentro dela três colunas com espaçamento 4. Então, para facilitar o entendimento, eu gosto de adicionar bordas e depois a gente remove essas bordas para saber o resultado. Borda, vou botar 2 pixels, solid black. Então hoje, nesse momento, nosso site está dessa forma. Por que ele não está em 100% da tela? Porque a classe é apenas container. Se a gente botar container fluid, ele fica 100% da tela. Muito bem. O que nós vamos fazer agora?
nós vamos dizer o seguinte: isso aqui vai ter um tamanho de 12. Eu vou subdividir o que está aqui dentro. Então vou reaproveitar o código. Vou fazer o seguinte: também vai ter o tamanho de 12. Nesse caso, tem um tamanho de 12. Aí eu tenho que fechar o div da row. E vou novamente pegar esse código. Aqui vai ser diferente. Vou dividir em 3 colunas de 4. Não conseguimos ver o resultado porque não existe conteúdo dentro. Então, eu tenho uma página aqui que tem um conteúdo que eu vou aproveitar. Vou pegar esse carinha bem aqui. Vou aproveitar para lançar. Vocês vão perceber o layout do site. Peguei esse primeiro conteúdo. Peguei esse segundo conteúdo. Tá certo que a gente deixe tudo alinhado, né? Ficar bonitinho. E vou pegar o terceiro conteúdo. Vamos ver o resultado disso. A gente vai perceber agora a diagramação que já existe. Muito bem. Como se trata da página inicial, nessa primeira linha, vamos até dar um nome diferente para ela, que vai ser linha 1. Vou chamar o seguinte: central linha 1. Ok? O outro div vai ser central linha 2. E aqui no central linha 1 a gente vai colocar atividade resolvida. Página inicial. Vou fazer aqui um ajuste no meu teclado, que ele desconfigura de vez em quando. Então, vamos ver o resultado disso. Vamos dar um destaque nesse título. Lembram? A tag para dar destaque, vamos dar um H3 nele. Hidden. Tamanho 3. Muito bem, então a primeira página está pronta. Quando a gente clicar aqui, ó, ele vai remeter para a primeira página. Página inicial. Depois a gente remove essas bordas, certo? Então vamos adicionar agora, criar uma página. Aqui nós vamos ter o total: a página inicial, um arquivo, 2, 3, 4 arquivos. Então o que que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse index aqui e já fazer mais 3 cópias. 1, 2, 3. Então aqui a gente vai chamar de tabela 1. Aqui a gente vai chamar de tabela 2. E aqui a gente vai chamar de tabela 3. Muito bem. Vou editar o arquivo index já para fazer referência a esses arquivos. Então esses links aqui que hoje estão quebrados, ó, tabela 1, eu chamei de tabela 01, vai continuar quebrado. Porque lá está como, olha lá no menu na barra de navegação, lá embaixo tem tabela, quer dizer, tá totalmente diferente. Então, primeira coisa, tenho que editar esses links aqui, ó. Tabela, simplesmente tabela.
tabela 1, tabela 2 e tabela 3, ok? Então esses links não podem estar mais quebrados. A diferença é que ele vai chamar, ó, não está mais quebrado o link, ele tá chamando, parece que ele não está fazendo nada. Não atualizou. Tabela 2, tabela 2, vamos salvar, vamos voltar à página inicial, atualizar a página, estacionando aqui o link. Ah não, mas tem que ir para a página inicial, ok? Link da página inicial, se a gente passa aqui o mouse, ó. Link da página inicial, vamos botar aqui, ele não está atualizando. Página inicial é index.html. Então isso quer dizer que o próprio link está errado, ó. Deixa eu ver se o link está certo. Ele diz lá, página inicial, né? Bootstrap, página inicial. Na verdade não existe aqui, ó. Não está implementado nenhuma página para esse link. Então vou botar index.html. E aqui restante, tabela 1, 2, 3. Vamos atualizar. Página inicial, vai para a página inicial, na tabela vai para a tabela 1. Parece que não está fazendo nada, né? No primeiro momento ele dá certo, em seguida ele dá errado, porque ele chama a tabela 1, a página da tabela 1, que está configurado erroneamente aqui os links, ó. Tabela 2 não vai dar. Vamos configurar logo todas elas, para não ter esse problema. Vamos fazer o seguinte, ó. Todos eles têm que estar com isso aqui, ó. Tabela 1, tabela 2, tabela 3, index. Então esse aqui está corretamente configurado. O que a gente vai fazer? Aquela cópia que nós fizemos, vamos excluir essas cópias. Vamos pegar uma matriz correta. Agora sim ele está correto. Vamos refazer essa cópia. 1, 2, 3. Aqui nós teremos tabela 1, tabela 2, tabela 3. Vamos então corretamente setar aqui a página inicial como index.html. E agora, clicou em index não tem problema, não tem problema. Página. Ele vai remeter para a tabela 1. Para a tabela 1. Parece que não está fazendo nada, mas ele está chamando, ó, olha aqui em cima, tabela 2, certo? Quando eu clicar aqui, ele chamou um arquivo tabela 3, que é uma cópia do index. Por isso que dá a impressão que nada está sendo feito, mas está sendo chamado os links. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso alterar o conteúdo. O conteúdo de tabela 1, o que vai ser? Eu vou mudar o título dele. E aqui eu vou adicionar uma tabela. E assim por diante. Então, de imediato, vamos alterar o título para a gente se certificar que realmente ela está mudando. Então, aqui, ó, logo de cara, eu vou botar como tabela 1. Vamos abrir a página tabela 2 e vamos mudar o título dela. Tabela 2. Vamos mudar o título da página tabela 3. Não é aqui. Tabela 3. Tabela 3. Ok? Agora vamos testar todos eles. Agora a gente vai perceber realmente uma mudança. Ó, tabela 1, página inicial. Tabela 1, tabela 2, tabela 3. Agora a gente tem que mudar os conteúdos. Nós temos aqui algumas páginas prontas de tabela. E aqui vai uma dica interessante, ó. Todo navegador tem isso. Você clicar com o botão direito. Por exemplo, eu quero reescrever essa tabela. Qual é a forma mais fácil? Clico com o botão direito. Por exemplo, esse arquivo não é meu, é um arquivo que eu peguei na internet. Uma tabela gigantesca, eu quero aproveitá-la. Então, clico com o botão direito e digo assim, ó. Pode ser em cima da tabela, até melhor. Em cima do elemento que você deseja copiar. Inspecionar elemento. Então, o navegador ele vai abrir exatamente o código fonte. Então, bem aqui, ó. Tá aqui o código fonte que eu preciso, ó. Esse cara bem aqui, ó. Completo aqui. O que eu vou fazer?
eu vou copiar elemento. E aí eu vou abrir meu arquivo tabela 1, começar pelo tabela 1. A gente vai tirar esse parágrafo, a gente vai tirar esse parágrafo, a gente vai tirar esse parágrafo também e vamos colar a tabela 1 bem aqui. Olha só, copiou completinho para mim, completinho a tabela. Vou só fazer aqui a indentação correta. Isso aqui não é obrigatório, mas é uma boa prática de programação. Então vamos ver o resultado da tabela 1. Onde é que está meu navegador? Me perdi aqui. Onde está meu navegador? Não, não é esse. Esse cara aqui, vou fechar aqui. Vou atualizar a página, página inicial. Agora vamos para a tabela 1. Olha só. Removi aqui, aqui tem, está dividida, essa linha está dividida em 3 colunas. Aqui poderia ter. Vamos fazer o seguinte, vamos manter o conteúdo. Eu vou desfazer tudo que eu fiz, dando um Ctrl Z. Vou manter esses conteúdos aqui. Vou colar a tabela nesse cara. Pronto. Vamos ver o resultado disso agora. Se eu clicar a página inicial, ele vai para a página tabela 1. Então ele manteve a tabela aqui e o conteúdo nas outras. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos aproveitar a mesma tabela, só para a gente ganhar tempo. Aproveitar essa mesma tabela e fazer essa modificação nas outras páginas. Então aqui nós mantemos esse texto e aqui a gente vai colar nossa tabela. Mesma coisa para o 3, mantemos o último dos 2 primeiros textos e colamos aqui a tabela. Então, vamos ver nossa página completa. Tabela 1, tabela 2, tabela 3, ok? E aí o que a gente faz por último? A gente remove as bordas. Acho que não tem mais sentido essas bordas. Você pode, de uma forma mais rápida, botar aqui um tamanho 0. Em vez de sair apagando tudo, que depois pode ser útil para a gente. Da tabela 1, da tabela 2. Tá aqui borda 0. Aqui a mesma coisa, borda 0. Salvo também. Nosso index aqui também. Borda 0. Depois disso, deixa eu só me certificar se todos foram salvos. Foi salvo. Não tinha sido salvo. Agora sim. Agora a gente tira a borda. Nossa página. Nossa primeira página aqui. Exercício resolvido. Ó. Tabela aqui. Tabela. Opa! Esquecemos de tirar. Esquecemos de salvar. O que aconteceu? É para ter funcionado. Tabela. Opa! Faltou aqui, ó. Faltou aqui na tabela 3. Faltou aqui na tabela 2. Esquecemos. Agora sim, ó, tabela 3. É como se a tabela estivesse andando de um canto para o outro. Pronto. Um presentinho aí para vocês. Uma atividade resolvida. Acompanhe e tire suas dúvidas.